Vai ter os Águias de Cristo, domingo que vem. É pela manhã que nós marcamos, não é isso? Então vai ter motoculto domingo que vem pela manhã com os Águias de Cristo. A palavra está com vocês, hein? Deus que use vocês aí. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Eu estou usando a NVT. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. João 1, 35. Vou ler até o final do capítulo, que é o versículo 51, se não me engano. Diz assim: no dia seguinte, João, que João é esse? João Batista. João Batista estava novamente com 2 de seus discípulos. Dia seguinte é o quê? No dia seguinte é que João Batista havia batizado Jesus. Ele batizou o Senhor. E ele, no dia seguinte, estava com seus discípulos, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael. Ele disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor, nos abençoa, fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero começar a nossa meditação, a nossa mensagem dessa noite, fazendo uma pergunta aos irmãos. Deus precisa de mim? Sim ou não? Respondam. Deus precisa de você? Deus precisa de alguém? Deus precisa de alguma coisa? Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, soberano, todo-poderoso. Já vamos começar por aí. Deus não precisa do Gilson, não precisa do pastor Marcos, não precisa de mim, não precisa de ninguém que está aqui e em nenhum outro lugar do mundo. Não tem ninguém que Deus diga: rapaz, eu preciso dessa pessoa. Não tem. Mas Deus manda, ordena e determina
que nós demos testemunho, que falemos dele, sim ou não? Se Deus ordena para a gente dar testemunho e falar da salvação para os outros, então Ele precisa de nós? E agora, precisa ou não precisa? Ou é uma falácia lógica isso? Ele não precisa. Não precisa. Ele ordena, porque Ele é Senhor. E fazemos nós muito bem se dermos testemunho, porque Ele é Senhor e porque Ele ordena. Agora, se nós não dermos testemunho, as pessoas ficam sem ouvir falar de Deus, porque Deus não tem autoridade, poder e outros meios de fazer as pessoas ouvirem falar dele? É claro que não. O tema da nossa mensagem de hoje é exatamente esse: o poder do testemunho. O testemunho que damos sobre aquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida, sobre aquilo que experimentamos de Deus, pode ser, ele não necessariamente é, mas ele pode ser poderoso na vida de alguém. O meu testemunho pode ser testemunho poderoso na vida do meu vizinho, mas ele pode não valer nada na vida de um outro vizinho que não tem os seus ouvidos abertos. Quantos estão entendendo? O testemunho tem poder, mas ele tem poder se ele for contado por um coração fumegando, pegando fogo. E não aquela coisa de, olha, tem uma pessoa ali, eu preciso falar porque, né, Deus falou para falar, eu vou falar, olha aqui, Jesus te ama, eu também. Mas é assim, nem você está acreditando no que está falando, como é que você quer que a pessoa... eu falei para lá, para aquela turma toda lá, ninguém quis saber de Jesus, não levaram a sério, mas eu testemunhou de má vontade, desse jeito. Igual a pessoa chega aqui na frente, vamos lá, vamos cantar o louvor. Me entrego tudo a ti. Ai, que vontade de acabar essa música logo de uma vez. As pessoas percebem que você não está afim. Quando o pregador sobe e não está afim, as pessoas percebem que o pregador não está afim. Quando você começa a dar uma palavra para alguém sobre a Bíblia, e a pessoa começa a ficar ávida por ouvir, você percebe que a pessoa, rapaz, a pessoa está querendo mais, eu posso dar mais porque ele está querendo mais. Da mesma forma, quando a pessoa não está afim, você percebe. E agora, se eu percebo, você percebe, todo mundo percebe, Deus também sabe do que você está chamando aí de testemunho. Eu fui lá, eu falei lá para aquele vizinho lá, mas assim, ele não ouviu, problema dele, eu fiz a minha parte. Aí eu te pergunto, será que fez? Ou será que se livrou? Me livrei de um problema, a partir de agora a bronca é contigo, eu falei de Jesus. Eu tenho que trazer essas perguntas incômodas, porque tem muita gente por aí que não está levando a sério, Hoje a gente tem que parar para pensar no poder do testemunho. Qual foi a história que nós lemos aqui? Começou com um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, chamado João o Batista. João Batista, o precursor do Senhor. No dia anterior, ele tinha vivido um momento que ele nunca pensou que ia experimentar na sua vida. Ele batizou o Senhor Jesus. Ao ver Jesus chegando, ele dá testemunho, mas ele dá testemunho com o seu coração. Chegou a hora dele. E ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E na cabeça de João pode ter passado um filme do tipo assim, bom, até aqui foi o meu ministério, agora ele vai entrar nessa água e vai batizar essa turma toda aqui, agora o reino de Deus vai começar com tudo. E o Senhor vira para ele e diz: João, eu vim para você me batizar. E tem aquela conversa, mas como é que é? Mas eu não sou digno de te batizar, muito pelo contrário, eu não consigo desamarrar as sandálias dos teus pés. João, faz isso. Batiza para que se cumpra toda a lei. No dia seguinte,
João, que batizou o Senhor Jesus, estava com 2 dos seus discípulos. E ao invés de dizer, está vendo aquele sujeito lá? Batizei ontem. Está vendo aquele ali, ó? Meu primo. Foi isso que João fez? Apontou para os discípulos dele e disse, ali vai o Cordeiro de Deus. E ao fazer isso, João perdeu 2 discípulos. Eu vou repetir. E ao apontar Jesus para aqueles 2 seus discípulos, ele perdeu 2 discípulos. Fosse em certas comunidades de fé, em certas igrejas hoje em dia, ia ter crise. Não, pastor Marco? Ia ter briga. Como é que você aponta para os seus discípulos outro mestre? Está tirando o leitinho das crianças. Mas João não estava preocupado com o leitinho das crianças. João não estava preocupado em crescer o próprio reino, em ter os seus discípulos e fazer crescer a igreja do João Batista. Não, ele sabia que ele também era um instrumento nas mãos de Deus. Tanto que João aponta para Jesus e diz, importa que ele cresça, que eu diminua. João sabia o seu lugar, e é por isso que o seu testemunho é tão importante, é tão impactante. E os discípulos de João vão até Jesus e o procuram e vão ficar com ele. O testemunho de João levou 2 discípulos a Jesus. Um deles era André. E depois que André e aquele segundo discípulo chegam e passam a noite com o Senhor Jesus, André vai buscar seu irmão Simão. Quando André e o outro discípulo foram a Jesus, foi porque João falou, ali vai o Cordeiro de Deus. Quando André, depois de ouvir a palavra de João e passar a noite com Jesus, experimenta a pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus em carne e osso, ele vai a seu irmão Pedro, e nós lemos aqui as palavras que ele usa agora com a sua experiência. Ele chama seu irmão Simão, achamos o Messias. Achamos o Cristo. O testemunho de João apontou André na direção certa. André, depois que experimentou, levou Simão na direção certa. E Simão já experimenta logo de cara. O Senhor já aponta para ele e diz, você é Simão Bar-Jonas, filho de Jonas ou de João e Johannes. Mas você agora vai ser Cefas, uma pedra, a lasca da pedra, a lasca da rocha. É a pedra. Acabamos de ler isso. Esse foi o poder do testemunho de João e de André. Mas na continuação do texto, vimos também que houve um outro discípulo chamado Filipe. Filipe também era de Betsaida, da mesma cidade dos 2 pescadores que nós acabamos de mencionar. Aliás, Betsaida é a casa da pesca. Quando você tem a palavra Bet no hebraico, é casa, casa da pesca. Ficava à beira do mar da Galileia. E Betsaida, então, o Senhor chama Filipe, ao contrário dos outros 2. Está no versículo 43, bota aí por favor para a gente reler, Vânia. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Não foi André que chamou, não foi Simão Pedro que chamou, não foi João que deu testemunho. O Senhor chamou Filipe. Qual é a diferença? O que está acontecendo aqui?
Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos só para fechar o grupo das pessoas envolvidas, vamos ver o que aconteceu após Filipe. Filipe, convencido, depois de andar com Jesus, Filipe vai chamar um amigo, Natanael. E Natanael, nós vimos aqui qual foi a fala de Natanael. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Não obstante, o testemunho de Filipe foi o que abriu a porta para Natanael chegar a Jesus. Até aqui então vimos que o testemunho de uma vida entregue a Jesus pode levar outros a entregarem suas vidas a Ele. Eu volto à questão inicial. Deus precisa do seu testemunho para alguma coisa? Não. Deus precisa de você para alguma coisa? Não. Também não precisa de mim. Mas Ele deseja que nós façamos parte disto. Ele deseja que nós entreguemos o testemunho de um coração que ama ao Senhor. Hoje está tendo jogo aí, nem sei se já acabou, está tendo aí Flamengo e Vasco, um frisson, uma loucura, e no final vai estar todo mundo dando testemunho, quer dizer, quem ganhar, né? Se o Flamengo ganhar, os flamenguistas testemunhando, amanhã todo mundo com a camisa do Flamengo na rua, aí ganhamos de novo e tal. O que é isso? Testemunho. Eu faço parte disso, olha a minha camisa. Tem gente que vai até de terno para o trabalho com a camisa do time por baixo, para dizer, olha aqui, ó, também sou, meu time venceu. Se o Vasco ganhar, por outro lado, os flamenguistas vão continuar dando testemunho, porque eles estão em primeiro no campeonato, e os vascaínos vão sair com a camisa deles, olha aí, ganhamos o Flamengo não é invencível. É isso aí. Eu fui ontem no Museu do Flamengo. Gente, aquilo ali é um lugar de adoração. Aquilo ali é um local de adoração. Não tem outra palavra para usar. As pessoas saem dali, caramba, quantos títulos, quantos campeões, quantas coisas. E tem uma parte lá no museu que tem um vídeo imersivo com um som bastante alto. Você se sente dentro do Maracanã, um negócio que chega a pulsar o coração. Não é tão diferente assim daquilo que a gente chamaria de experiência religiosa. E amanhã vai estar todo mundo dando testemunho aí. Olha aí, meu time ganhou, aí ganhamos o Flamengo, ou o Flamengo, ganhamos o Vasco mais uma vez, é freguês, não é freguês, e aquela conversa toda. E o crente, na hora de falar de Jesus, ao invés de vestir a camisa, aliás, tem gente que veste a camisa, né? Bota Jesus na camisa, vestir Jesus na camisa é fácil. Quero viver para Ele e testemunhar verdadeiramente dEle. João Batista botou na reta de Jesus 2 discípulos dele. 2 discípulos. Coisa que muito pastor por aí não faria hoje. Olha, segue aquele ali, que ele que é o Cordeiro de Deus. Deus não precisa de nós para dar testemunho. Mas vimos aqui o fruto do que um testemunho pode dar. Um verdadeiro testemunho pode fazer alguém atinar com as coisas de Deus e encontrar o caminho da vida eterna. Hoje nós estivemos no enterro lá do irmão do pastor Vinícius, testemunhamos de Jesus, os que estivemos ali, que somos do Senhor, testemunhamos o nome do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tiver ouvidos para ouvir, infelizmente não vai ouvir. Mas nós falamos, e eu quando subo aqui ao púlpito, eu tento ser o mais claro possível, tento estar sempre com o coração alegre, com o coração entregue naquilo que eu estou fazendo. Eu esqueço o mundo um pouquinho lá fora, para que eu não atrapalhe a mensagem, porque a mensagem é do Senhor, meus irmãos. E você deve fazer o mesmo. Lá vem aquele vizinho insuportável. Vai, levanta, dá um sorriso para o vizinho insuportável, dá um folheto para ele, fala de Jesus, dá o seu testemunho. Posso te contar de como Jesus entrou na minha vida? Foi assim, 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 assim.
que você tem a perder fazendo isso? E o que o vizinho tem a perder? A vida eterna. O que você tem a perder não fazendo isso é perder o seu galardão. Porque o Senhor te convida, Ele não precisa, mas Ele te convida a fazer, e você ganha galardão por fazer isso. João ganhou o seu galardão, André ganhou o seu galardão, e mais, ele ganhou um companheiro de ministério, que foi seu irmão Simão Pedro. O testemunho de uma vida entregue a Jesus pode levar a outros a entregarem suas vidas a Ele. Mas há um segundo ponto aqui. Como eu já disse repetidas vezes de propósito aqui, Deus não precisa de nós e nem de nosso testemunho. Porque o Senhor Jesus aqui é o exemplo do que Ele fez com Filipe. Ele vai a Filipe e diz: vem e me segue. Não foi assim que aconteceu com Filipe? Isso ainda acontece hoje. Que isso, pastor? Jesus aparece diante de alguém e diz assim: vem e me segue. Gente, o Senhor Jesus, Ele é Senhor da igreja. E Ele faz isso ainda hoje. Na nossa igreja, nós temos um irmão que foi convertido diretamente pelo Senhor Jesus. De alguma forma que esse irmão até hoje não sabe contar, veio parar na mão dele um folheto. E mediante a leitura daquele folheto, ele buscou a Jesus. Quem foi que fez esse folheto chegar na mão dele? Foi o Senhor. Não foi alguém contando um testemunho, mas foi um folheto. Nós temos aqui na nossa igreja um outro irmão muito amado nosso, que se converteu lendo a Bíblia. E quanta gente por aí se converte lendo a Bíblia. Então Deus precisa do teu testemunho? Não, Ele tem a palavra dEle que é eterna e está firmada no céu. E um versículo da Bíblia pode mudar uma vida e pode levar alguém a servir a Jesus. Para esse Filipe aqui foi: vem e me segue. O Filipe da Bíblia. Para esse outro Filipe que está pregando aqui foi: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quem foi que falou isso para mim? Foi a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. Quem é o Senhor da igreja? O Senhor Jesus. Quantos de nós não temos testemunhos assim, de nos convertermos mediante a leitura de um versículo da Bíblia, de repente sermos chamados a atenção por um texto da palavra de Deus? Portanto, o Senhor ainda hoje, Ele usa a sua palavra, que é eterna, passará o céu e a terra, mas ela ficará para sempre, porque ela é eterna, porque ela está firmada nos céus. Muitos hoje ainda, como Filipe, são chamados diretamente pelo Senhor. Depois vai entrar alguém, porque eles vão procurar alguém que explique a Bíblia, vão procurar alguém que dê testemunho, e aí começa a pessoa a ser realmente introduzida, discipulada, para poder aprender. Mas o Senhor Jesus faz a obra, e Ele tem feito muito essa obra. Sabe como? Semana passada foi assassinado Charlie Kirk. Que tem de gente voltando para a igreja por causa desse homicídio? Está sendo documentado pela mídia americana. A morte de Charlie Kirk, está causando um avivamento em certos lugares dos Estados Unidos. Podemos entender também que quando o Senhor Jesus resolve usar o nosso testemunho para levar pessoas até Ele, pode ser que haja empecilhos. Sim, eu não estou negando isso. Às vezes a gente quer dar o testemunho, falar do Senhor Jesus e da salvação que Ele dá para alguém, e a pessoa já está com a cabeça cheia de coisas. A pessoa está com a cabeça cheia de preconceito. Esse negócio de crente não é comigo. A pessoa está com a cabeça cheia de ideologia. Não, isso daí é fascismo cultural e social, esse negócio aí de igreja. Não quero saber disso não. Natanael estava assim.
Natanael estava com sua cabeça, com a sua mente cheia de preconceito. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Natanael, achamos o Messias. Quem é? É Jesus Cristo de Nazaré. Ele nem deve ter nem lembrado do nome de Jesus, só falou Nazaré. Ele pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mesma coisa, você está aí na rua amanhã conversando com alguém. Poxa, fui na igreja hoje e tal, na igreja ontem, no domingo, foi uma bênção. Qual igreja que você é? Eu sou da Igreja Batista. Irmão, Igreja Batista não tem o Espírito Santo, não. Tem uma turma por aí que fala isso. Eles estão esquecendo que tem um pecado na Bíblia deles, que é um pecado que não tem perdão. Como é que é o nome desse pecado? O pecado contra o Espírito Santo. Se você diz que a Igreja Batista não tem o Espírito Santo, e se você diz que a igreja não é uma obra sem o Espírito Santo, você está pecando contra o Espírito Santo. Que fique o alerta para essa turma aí. Mas da Igreja Batista, digamos outra. Foi na Igreja Batista, onde? Lá em Niterói. Rapaz, Niterói eu conheço algumas. Qual igreja você foi? Igreja Batista 22 de novembro. Mas pode alguma coisa boa vir da 22, gente? Conheço a 22, não é de hoje. Conheci umas pessoas complicadas lá. Não é um tal de pastor Felipe que tem lá? Rapaz. Pois é. O pessoal lá, estou sabendo que o pastor Marcos está lá agora. Ele pode achar o que ele quiser, pode estar cheio de preconceito. Problema dele. Haverá empecilhos, haverá, e houve aqui. Filipe não se prendeu ao empecilho do preconceito de Natanael, não. Jogou de lado. No caso de Natanael, o preconceito era forte, e aquele que dá testemunho tem que fazer que nem Filipe. Não pode se deixar impregnar pelo ouvido, não pode ser tímido. Já pensou? Se Filipe fosse tímido? Bom, então tá, se você não quer, adeus. Prejuízo da vida de Natanael. Ou se Filipe ficasse irado, revoltado. Olha aqui, cara, eu vim falar para você numa boa, que nós encontramos. Tem crente por aí que faz isso, eu já vi. Olha só, eu estou falando de Jesus para você, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e se você não quer, você vai para o inferno. Tem crente que faz isso por aí, irmão Gilson? Tem. Vou contar rapidinho aqui um testemunho. Eu trabalhei numa empresa em que a minha chefe naquela empresa, ela dizia que ela era bruxa. Bruxa mesmo, pastor Marcos. E aí, a gente saía para almoçar, ela me chamava para almoçar, e ela me fazia perguntas sobre a minha fé. E a gente conversava, e eu explicava, porque a carta de Pedro vai dizer que nós temos que responder pacientemente àqueles que querem saber o motivo da nossa fé, a razão da nossa fé. Não é verdade? E eu respondia, olha, a palavra diz isso, isso e isso. Sobre reencarnação, a palavra diz lá em Hebreus que cabe ao homem viver apenas uma vez, vindo após isso o juízo. Por isso nós entendemos que não dá para consultar os mortos. Não dá para consultar os mortos, porque os mortos já estão lá no seu lugar, onde eles estão aguardando a ressurreição para o julgamento. Assuntos assim complexos, profundos, e a gente conversava. E a bruxa ouvia. O que ficou para ela, eu não sei, mas que ela ouvia, porque eu não falava atacando ela, porque eu não falava dizendo para ela com agressividade nem nada. Sabe o que ela me respondeu um certo dia? Pois é interessante porque com você eu consigo ouvir e entender o que vocês creem. Porque você até hoje nunca falou para mim assim, você vai para o inferno, que você consulta demônio. É verdade que quem consulta demônio vai para o inferno? É claro que é verdade. Mas é preciso fazer a pessoa entender,
primeiramente onde nós estamos pisando, para então, aliás, já é até um spoiler, porque ela já até sabe, porque já disseram tantas vezes para ela, mas eu estava tentando fazê-la entender o porquê dessas considerações, e que há um só Senhor e um só Salvador, e que Ele não é compatível com a fé de quem é necromante, de quem busca falar com os mortos. E assim a gente consegue conversar, e as pessoas se dispõem a ouvir, entendeu? Um preconceito, ele, para ser quebrado, você não pode ser tímido, mas também não pode ser grosseiro, dizer, então vai para o inferno, fica com o teu Exu, com o teu... Não faça isso, meu irmão, não faça isso. Veja o que Filipe fez, na sua sabedoria. Natanael, pode alguma coisa boa ver de Nazaré? Filipe só falou, vem ver, vamos lá comigo, vamos lá ver. Ele confiou em Jesus. Vemos aqui Natanael mostrando plena confiança no Senhor Jesus. Vem ver, prova, experimenta e vê. Depois você chega à sua conclusão. E vimos o que aconteceu na sequência. Filipe estava convicto. É preciso que estejamos nós, quando damos o nosso testemunho de vida, de que conhecemos o Senhor da glória, de que andamos com Ele, nós precisamos estar totalmente convictos que Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, não há outro caminho para chegar até Deus. Se você não estiver convicto, melhor nem abrir a boca. Filipe, ao contrário, Filipe estava tão convicto que ele apostou todas as fichas numa conversa com o mestre. Ele disse, olha, vem ver. Você tem andado convicto de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, que Ele pode salvar o endemoniado, que Ele pode curar o que está doente da alma, que Ele pode libertar o que está cativo de Satanás, que Ele pode salvar aquele teu chefe endemoniado, aquele teu colega de trabalho que puxa o tapete, aquele teu professor que você diz, meu Pai do céu, não aguento mais essa criatura. Pois então creia em Jesus e faça como Filipe, 100% convicto, fale de Jesus, testemunhe de Jesus. Quem dá testemunho daquilo que viveu e do Senhor que conhece, não tem tempo para perder com discussões filosóficas, hein? Presta atenção nisso. Nós hoje perdemos muito tempo querendo, eu estava até conversando isso com a Nancy hoje, ou ontem, não sei, acho que foi hoje. A gente perde muito tempo com discussões filosóficas, aquela coisa assim de Calvino e Armínio. Mas será que existe predestinação? Será que todo mundo está predestinado já para o seu destino final? Ou será que não há uma predestinação? Será que há um livre-arbítrio? Mas será que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, e a igreja vai subir antes da grande tribulação? Ou a igreja vai passar um pedacinho e depois ela sobe? Ou será que a igreja fica durante toda a grande tribulação? Meu irmão, tanto fez como tanto faz. Entendeu? Tanto fez como tanto faz. Tem que dizer para o povo é o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Não dá para perder tempo com discussões filosóficas, utilitaristas, e Marx disse isso, e Engels disse aquilo outro, e Nietzsche falou pra caramba, Nietzsche falou tudo que ele quis falar, inclusive escreveu que Deus está morto. Sabe como é que foram os últimos anos de Nietzsche? No manicômio. Eu vou ficar discutindo filosofia de Nietzsche? Fala a verdade, eu tenho a Bíblia, a palavra eterna de Deus, que está afirmada no céu. Por que eu vou entrar em discussão filosófica, identitária, teológica, de coisas que você de repente nem entende? Cala sobre essas coisas e fala dele, de Jesus, o que Jesus fez e faz e é na sua vida. Uma vez eu conversei isso com uma amiga nossa,
Ela dizia: olha, eu queria falar de Jesus para minha chefe, mas eu não tenho muito conhecimento bíblico. O que eu faço? Eu falei: você é dele? Sou. Você conhece Jesus? Sim. Jesus te salvou? Salvou. Você se lembra como foi que ele te salvou? E o que foi a modificação que ele fez na sua vida? Eu me lembro. Fala isso para ela. Fala do seu Jesus, do Jesus que você conhece, do seu Senhor, do seu Salvador. Não se preocupe em querer entender grandes coisas, grandes profundidades da teologia. Você está falando com alguém que está morto. Sabe qual foi o resultado? Ela falou. E a mulher se converteu. Está congregando numa igreja batista. Por que, meus irmãos, perdemos tempo com o sexo dos anjos? Por que perdemos tempo tentando dizer: não, mas Nazaré é uma cidade muito boa, você respeite Nazaré, porque Nazaré tanto fez como tanto faz, se pode ou não pode vir alguma coisa boa de Nazaré. O que eu sei é que Ele é o Senhor, Ele é o Messias. O que eu estou te falando é a verdade, rapaz, vai lá ver. Amém, meus irmãos? Não dá para a gente se prender discussão filosófica que não vão levar a lugar nenhum. Porque quando a gente entra nesse tipo de discussão ideológica, filosófica, teológica, sabe o que acontece? A gente começa a querer ganhar a discussão. Ou pelo menos não perder feio. E quando a gente entra nessa de querer ganhar, ou pelo menos não perder muito feio, vai lá, empatou, poxa, perdi, mas foi por pouco. Aí você não está querendo mais fazer discípulo para Jesus, mas para você mesmo. Você não está querendo fazer igual o João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Não, você está querendo crescer. Quantos estão entendendo? Larga isso para lá. Fala de Jesus, entrega a palavra dele, deixa a obra acontecer, entrega a semente, lança a semente. Quem dá testemunho daquilo que viveu e do Senhor a quem conhece, não pode e não deve ser intimidado por nada. Ah, não gosto de Nazaré, mas Jesus, eu não sei se ele é de Nazaré, se ele não é de Nazaré, porque eu sei o seguinte: vem ver, rapaz, não se intimide, só fica intimidado quem não tem convicção do que está falando. Por fim, para a gente fechar tudo isso que nós lemos aqui, quando damos testemunho do Senhor, daquilo que nós aprendemos, daquilo que Ele é para nós, em nós e por nosso intermédio, sabe o que acontece? O nosso testemunho não volta vazio, porque Ele dá testemunho de si mesmo. Ele deu testemunho de si mesmo. João apontou: olha lá, aquele ali é o Cordeiro de Deus. André e o outro discípulo foram e passaram a noite. Neste passar a noite com Jesus, dia seguinte André já estava dando toque no irmão dele, no Pedro. Por quê? Porque o testemunho de João foi o princípio, mas Jesus deu testemunho dele mesmo. E depois ele vai falar, André vai falar a Pedro: Pedro, encontramos o Messias. Pedro não, né? Simão, vamos ao Messias. E eles vão. E quando chegam lá, o Senhor dá testemunho de si mesmo. Você, Simão Barjonas, Simão filho de João, vou te chamar de Cefas, Pedro, a lasca da rocha. Ele deu testemunho de si mesmo. Filipe, vem e me segue. E Filipe vai e chama Natanael. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ah, não sei, vamos lá ver? Vamos lá ver. Chega lá, antes de Filipe abrir a boca, antes de Natanael abrir a boca, Jesus dá testemunho de si mesmo. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Senhor, de onde me conheces? Antes que Filipe chegasse lá, eu te vi debaixo da figueira. O teu testemunho não fica vazio, porque o teu testemunho, ele é consolidado pelo testemunho que o Senhor dá de si mesmo. E é por isso que o tema da nossa mensagem é o poder do testemunho. O Senhor não precisa do teu testemunho, porque Ele se apresenta sozinho, se for necessário. Ele tem a Bíblia, Ele tem folhetos que estão aí circulando, tem pregadores na internet, tem pregadores na televisão, no rádio, músicas. O Senhor pode ganhar alguém até pelo Renato Russo, alguém escutando
lá na rádio, ainda que eu andasse pelo vale... Não, perdão, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, Monte Castelo, da Legião Urbana, que na verdade é 1 Coríntios 13. O sujeito pode ouvir essa música da Legião Urbana, escrita por um homossexual, e falar: que letra bonita, de onde será que o Renato tirou isso? E ele vai descobrir: rapaz, está na Bíblia, 1 Coríntios, que descoberta, vou ler essa passagem, e ele lê e se converte a Jesus. Jesus não precisa do seu testemunho, ele dá testemunho de si mesmo, mas ele escolhe nos usar, ele nos dá a alegria de participar nisso, de darmos o testemunho que nós damos a outros. Ele é para nós mesmos também, porque cada vez que você conta o seu testemunho volta para você, e você se relembra daquelas coisas, e o coração ferve de novo de alegria, e o coração ferve de novo de fervor, de dizer: é isso aí, foi isso que Jesus fez na minha vida, Jesus me tirou disso. Essa semana eu assisti um vídeo de um pastor, ele fez dividido em 4 partes, meu chamado, ele deu o testemunho do chamado dele. Que emocionante, que alegria, a gente vê que aquele homem se lembrando da sua conversão, do seu chamado, foi algo que faz brilhar os olhos dele. Por quê? Porque a história dele sendo contada para outros, mas recontada para ele mesmo. Sim, o teu testemunho tem poder até para curar feridas atuais, que você olha para dentro e você diz: caramba, eu estou cansado, eu estou esgotado, as forças estão faltando, eu estou numa frieza espiritual, e você vai falar de Jesus para alguém, e você se lembra: olha, eu me lembro que lá na primeira vez que eu me encontrei com Jesus, gente, tinha muito tempo que eu não me lembrava disso, que Jesus me fez muito bem, eu vivi uma vida assim, 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 eu não conseguia parar com isso. E sabe de uma coisa? O Senhor Jesus me livrou. Você está dando testemunho para você mesmo de novo. Você está dando testemunho para aquele que está te ouvindo. Ao contar essa história para você mesmo, você se lembra dos tempos passados, como disse Jeremias lá em Lamentações: quero trazer à memória o que me possa trazer esperança. E eu estou aqui contando para vocês isso, e me lembrando da primeira vez que eu preguei. Eu era um jovem de 20 e poucos anos, era um ano novo, e eu estava na casa de uns amigos lá em Inhaúma, juventude reunida, cachorro quente rolando, e o louvor, e Deus falando ao meu coração: pega essa palavra. Eu me lembro até hoje, era Romanos 5, texto difícil teológico, o primeiro Adão, o segundo Adão, e Deus falando: rapaz, Senhor, que isso? Eu, 20 e poucos anos, eu falei: tudo bem, se o Senhor está mandando. Olha, irmãos, eu quero compartilhar um texto aqui. E ao final, eu perguntei se alguém naquela tarde queria receber Jesus como seu Salvador, e tinha uma menina lá que levantou a mão, e depois foi batizada na igreja. Por quê? Porque eu sou um pregador super poderoso? Sou não. Porque ele dá o testemunho de si mesmo. Me usou para dar testemunho de si mesmo. Olha que privilégio. Olha que coisa. Ainda me usa para dar testemunho de si mesmo. Usa o pastor Marcos, usa o irmão Gilson, usa o pessoal do louvor aqui para dar testemunho de si mesmo. Podemos confiar que o Senhor dará testemunho de si mesmo. O meu testemunho é um testemunho que me realimenta, me faz lembrar das coisas que Deus fez para mim. É um testemunho que dá oportunidade a alguém de conhecer o Senhor Jesus. E é um testemunho que não volta vazio, porque ele é secundado, reforçado pelo testemunho que o Senhor Jesus dá dele mesmo. Toda vez que você testemunha, o Senhor também dá testemunho dele mesmo, dizendo: isso aqui é verdade. Quem endurece o coração, endurece. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouve o testemunho do Senhor. Vamos orar? Senhor, que essa palavra que me aquece o coração, que ela possa ser sal e luz na vida da tua igreja,
e que a tua igreja possa usar o testemunho pessoal de cada um, disponibilizando essa arma nas mãos do Senhor, não que o Senhor precise, mas muito pelo contrário, porque nós precisamos, e o Senhor sabe disso. Nós precisamos contar o nosso testemunho, e aquelas almas sedentas lá fora precisam ouvir de gente que crê no Senhor, que teve a sua vida e a sua história transformada. Usa-nos, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.